Hoje volto a falar aqui sobre o meio a meio. Dias atrás, esse termo foi por mim usado para ilustrar a postura de alguns estados que, em função do aumento acelerado de casos de Covid-19, optaram por cercear o funcionamento de algumas atividades econômicas como forma de reduzir a circulação de pessoas, imaginando com isso dar uma folga ao congestionado sistema de saúde. Entretanto, por não ser uma postura nacional, em alguns casos não tem apresentado resultados amplamente satisfatórios, pois a economia meio que funciona e meio que não funciona. Com isso, nos parece que essa política do meio a meio não será a ferramenta ideal para debelarmos a propagação do vírus. Neste final de semana, uma reação considerada robusta, emitida por centenas de pessoas ligadas à atividade econômica, ocupou as manchetes na imprensa. Centenas de economistas e banqueiros do Brasil cobram em carta medidas mais robustas para combater a pandemia do coronavírus, que assola o mundo e no qual o Brasil é um dos países mais castigados. Na carta, dentre outros apontamentos, destaca-se um ponto nevrálgico, liderado pelo presidente Bolsonaro. Jair Bolsonaro prega diariamente que medidas de contenção da pandemia prejudicam o desempenho econômico e prejudicam ainda mais a vida da população. Os signatários da carta asseveram que, na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que os países com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos de Covid-19. A experiência mostrou que mesmo países que optaram inicialmente por evitar o lockdown terminaram por adotá-lo, de formas variadas, diante do agravamento da pandemia. Como exemplo, sugerem o caso do Reino Unido. Em resumo, a carta afirma estarmos no caminho de uma fase explosiva da pandemia e é fundamental que as políticas públicas sejam alicerçadas em dados e informações confiáveis e, acima de tudo, evidência científica. Observam que a recessão deste momento não será superada enquanto a pandemia não for controlada por uma atuação competente do governo federal. De forma implícita, pode-se entender que o documento é mais uma cobrança, uma postura firme, busca uma postura firme e coerente do governo federal. Imaginemos então que a política do meio a meio não vai funcionar e que decisões emanadas de um comitê de discussão e validação de riscos sejam discutidas, implementadas e, sobretudo, avaliadas. Este texto e outros comentários aqui emanados você pode ver no canal do YouTube do Day News MT ou ler nos portais daynews.com.br e cliquenews.net.br. Um grande abraço.